entender e compreender a revelação. E aí ficamos cheios de argumentos contrários e não conseguimos desfrutar daquilo que Deus está nos revelando, amém? Você não vai ter toda a revelação do dia para a noite. Ninguém nasceu sabendo tudo, irmãos. Até a transformação, segundo a palavra, para que nós tenhamos o caráter de Cristo, segundo Paulo, o apóstolo Paulo, é de glória em glória, que somos transformados à imagem do nosso Senhor, amém? Então é um processo contínuo de busca, de ler as Escrituras, de buscar a Deus para que tenhamos compreensão e entendimento e que venhamos viver isso, na prática. Quantos estão pedindo para que Deus revele o favor dele à sua vida e para que você tenha essas experiências? É isso que você deve fazer. Senhor, revele mais do teu amor. Me revele na experiência esse amor e essa graça. Como eu disse, a graça pela fé produz o fruto, que é resultado da vida de Deus fluindo em nós, amém? Então isso, se você tiver experiência dessa graça, não te vai fazer preguiçoso, acomodado. Esses questionamentos de que você, não preciso fazer mais nada, vão sumir. Aliás, você vai se dedicar ainda mais. Por isso que eu posso compreender a palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,14, que diz que o amor de Cristo nos constrange, para que nós não venhamos viver por nós, mas venhamos a viver por Ele. Ou seja, o apóstolo está dizendo o seguinte: quanto mais eu compreendo a grandeza do amor de Cristo por mim, mais gera em mim o poder de não viver mais para mim mesmo e viver por Ele. Compreenderam? Quanto mais você tiver a experiência com esse Deus, o relacionamento com esse Deus que te ama, e esse amor é revelado no Filho, quanto mais você compreender isso, mais esse amor vai produzir em você santidade, mais esse amor vai produzir em você o desejo de viver por Ele. Irmãos, o que vocês acham que é o resultado daquele povo morrer por Cristo, na Ásia, no Oriente, na Síria, em todos esses lugares? O que você acha que é a causa deles morrerem por Cristo? O que eles estão ganhando, irmãos? Eles não ganham nada. Não, se eu morrer por Cristo, minha família ganha um dinheiro do governo. Não ganham nada, irmãos. Eles estão sendo humilhados, perseguidos e chamados de diabo. E ainda assim, estão dispostos a morrer por Cristo. Só tem uma coisa, e eu creio, eles entenderam a graça e o amor de Cristo. E esse amor flui na vida deles. E esse amor faz com que eles possam dizer para os que querem matar: eu não nego esse Cristo. Amém? Quantos querem viver esse amor, digam amém. Quantos querem viver livre de toda maldição, digam amém. Amém. O pecado faz com que o inimigo possa agir contra nós. As obras da carne são como um alimento para ele, permitindo que venha agir contra nós. Isso é uma verdade, irmão. O pecado, as obras da carne, os desejos da carne, são a força de Satanás contra você. Eu não sei se você sabe, mas o inimigo, o diabo te odeia. Ele não odeia Deus. Ele não pode agir contra Deus, irmão. Tudo o que o diabo sonhou em ter e ser, Deus tirou dele e deu para você. Tudo que ele quis ser e tudo que ele quis ter, Deus tirou dele, Deus o privou. Não é que o privou, ele, por conta do pecado, escolheu outro caminho, escolheu desobedecer e não andar diante do Senhor em temor, e Deus o privou, e Deus falou: eu vou fazer isso com os meus filhos. Quando ele olha para você, ele olha para pessoas, e ele vê tudo o que ele quis sempre ter e ser. Por isso ele te odeia. Ele te odeia. Você percebe que no Éden, quando o diabo foi ter com Eva, seduzir Eva, e é assim que ele age conosco, ele não mudou a maneira de agir, irmão. O diabo age do mesmo jeito desde o princípio. Ele age na sedução. Mostrou o fruto,
mostrou aquela árvore, que era a única árvore que eles não podiam comer, a única árvore. Por que você sabe me dizer por que havia aquela árvore no jardim? Porque Deus, um Deus amoroso, amém? Quem crê que Deus é amor? O fato dele ter nos gerado nele, nos formado, é prova do amor dele. Porque ele quis compartilhar desse amor, desse poder e dessa grandeza. Ele falou: eu vou fazer o homem para receber toda a minha bondade e todo o meu amor. Deus, quando fez o homem, colocou o homem no jardim, no seu coração, porque o jardim do Éden representa o coração de Deus. Ele deu ao homem todas as árvores, deu ao homem poder, compartilhou do homem a sua autoridade, compartilhou com o homem a sua autoridade, e revelou todo o seu amor na criação, e disse ao homem: você está apto para receber toda a minha bondade e todo o meu amor. Só que Deus não fez um homem um robô, condicionado a só fazer o que ele quer. Por isso que Deus colocou o livre-arbítrio no homem. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade que o homem tem de escolher. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o processo de eleição do homem. Porque um Deus todo-poderoso que nos fez a sua imagem e semelhança, ele não poderia ser soberano e poderoso se ele não desse ao homem a oportunidade de desobedecê-lo. Se nós estivéssemos condicionados a obedecer, em qualquer situação, irmão, nós seríamos um robô, não seríamos a imagem e semelhança de Deus. Quantos compreendem isso? E o diabo, ele veio apresentar um Deus privador. O homem era cercado de toda a riqueza e prosperidade, de toda a árvore do jardim. O jardim de Deus era, pensa numa natureza maravilhosa onde você gostaria de estar agora. Vamos falar de algo no Brasil que é maravilhoso, que todo mundo fala que é maravilhoso, e pelas fotos nós percebemos que é maravilhoso. Fernando de Noronha, quantos queriam estar lá? E só alguns, tem uns que não. Um paraíso na terra, irmão, não se compara ao jardim do Éden. Não se compara àquilo que Adão tinha. Adão tinha sua capacidade intelectual avançada, ele tinha conhecimento sobre todas as ciências. Toda a ciência que existe no mundo, Adão tinha conhecimento. Adão era um ser extremamente maravilhoso, porque ele se assemelhava, ele era um homem perfeito, amém? Por isso que Cristo é o último Adão. O primeiro Adão perfeito, criado na perfeição, porque um Deus perfeito não pode criar nada imperfeito. Pode, irmãos? Não tem como. E o último Adão, perfeito também. A semente veio dos céus, pelo Espírito Santo, nasceu na virgem, num útero virgem, que não teve ação humana, mas que foi ele que fez. Então o último Adão também é perfeito. Adão tinha tudo, e o diabo vem seduzir, revelando a ele um Deus privador. Deus está te privando da árvore. É assim que nós vivemos. Você tem tudo, mas se você não tem aquilo, para você Deus é ruim. Deus está te privando daquela coisinha simples, porque é isso que o diabo está te apresentando, um Deus privador. A árvore do conhecimento do bem e do mal, era a oportunidade de Adão, por amor a Deus, dizer que Deus era soberano, e que ele queria viver na dependência de Deus. É o mesmo princípio do dízimo. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o mesmo princípio do dízimo. É a oportunidade que nós temos de louvar a Deus e adorar a Deus pela sua grandeza, que Ele é soberano, amém?
e de dizer a ele: eu te entrego porque eu prefiro a tua provisão e ser dependente de ti do que ser independente. Porque o pecado, quando nós pecamos, irmão, nós estamos mandando um recado para Deus, de que eu quero viver independente da tua presença, de que o Senhor não é soberano na minha vida, de que eu posso viver pelos meus próprios caminhos, de que eu prefiro escolher o caminho do diabo do que o seu caminho. O pecado de Adão revelou isso. O pecado de Adão trouxe maldição à terra. Toda a terra foi amaldiçoada pelo pecado de Adão. A Bíblia diz que pela ofensa de um só homem, Romanos 5,12, diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A consequência desse pecado, de viver independente de Deus, foi isso que Adão quis dizer, porque Deus falou para ele: essa árvore não toque, essa árvore é minha, é para minha honra e glória, essa árvore é a oportunidade de você dizer que me ama, que teme, essa árvore é a oportunidade que você tem de escolher me obedecer. E por que Adão poderia obedecer a Deus? Porque Adão era totalmente amado por Deus. Deus o amava, Deus revelou o seu amor entregando tudo a ele, e por conta desse amor em Adão, Adão poderia obedecer. Adão poderia ter escolhido os caminhos do Senhor, mas Adão escolhe o pecado, e o pecado trouxe a maldição. O mundo jaz no maligno, irmãos, doenças, a morte, tudo que há no mundo, é por consequência do pecado, porque através do pecado, veio a maldição, porque Deus é justo, todos os que pecam, têm que ser punidos. Você concorda? Todos os que pecam, precisam ser punidos. Romanos 3:23, eu vou ler o 11, o 10, como está escrito: não há nenhum justo, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. E aí ele vai dizer, no 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Às vezes as pessoas atribuem a Deus tudo isso que tem acontecido com a humanidade, tsunamis, pestes, câncer, tudo isso que tem acontecido, aonde está Deus? Irmão, Deus não tem prazer no sofrimento do homem, não provém de Deus essas coisas. O nosso Deus é um Deus doador, o nosso Deus nos formou e nos criou para derramar sobre nós toda a sua bondade, toda a sua prosperidade. Quantos creem que Deus é próspero? Ele quis derramar ao homem toda a sua prosperidade, toda a sua bondade, todo o seu amor. Deus não tem prazer na doença, Deus não tem prazer na miséria dos seus filhos. Isso é por consequência da maldição, mas isso terá um fim. Quantos creem? Com a vinda do reino de Cristo, com o estabelecimento do reino de Cristo na terra, toda a doença cessará, toda a injustiça cessará, tudo isso acabará. A paz, a justiça e a alegria do Senhor reinará na terra. Não haverá mais dor e nem sofrimento, porque essa dor e sofrimento foram a escolha do homem. Então Deus, parece que Deus não está vendo o sofrimento do homem, Ele está vendo. E Ele continuamente revela o seu amor através de Cristo, para que nós não tenhamos mais viver debaixo de maldição. Falando, meu filho vai voltar, e tudo que eu sonhei no Éden vai ser restaurado novamente. Tudo que eu fiz no Éden, toda a minha glória manifesta na vida do homem, quando o meu filho voltar no seu reino, se concluirá. Amém?
não tinha como. Alguém precisava pagar a dívida, porque Deus é justo. Só que, como que eu vou pagar a sua dívida, se sobre mim está a dívida? Se eu não consigo pagar a minha própria dívida, como que eu vou pagar a sua? E assim foi com toda a humanidade. Ninguém podia pagar a dívida. Porque o salário do pecado é a... Então não tinha como. Mas Deus envia o seu filho, que não pecou, mas se fez pecado. E sobre ele estava toda a maldição, para que eu e você pudéssemos viver sem pecado e sem maldição. Irmãos, nós revelamos a importância de algo pelo preço que nós estamos dispostos a pagar. Você revela se algo é importante para você, o preço que você está disposto a pagar por aquilo. Amém? Você é importante, irmão. Porque o que Deus tinha de mais precioso, de mais valoroso, Ele entregou por mim e por você. Eu não sei o que o diabo tem feito com a tua mente. Eu não sei que mentira que o diabo tem lançado na tua mente. Mas eu estou aqui como instrumento de Deus na sua vida. Deus prova o seu amor enviando o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmão, tudo o que Deus tinha de mais precioso, Ele deu para pagar a sua dívida, a minha dívida, por amor a nós. Você não se sente amado ainda? É porque você não conheceu a graça. É porque você não conheceu o amor de Deus. Por isso que você está achando que Deus está te privando, que Deus não te ama, e você vive numa vida debaixo de culpa, debaixo de condenação, e você quer se matar, você prefere a morte às vezes, ninguém me ama, para. Meu pai não me amou, minha mãe não me amou, meu marido não me ama, os meus filhos, para. Está revelado o amor. Em Cristo, Ele te ama. Amém? Vira para o teu irmão e fala: se sinta amado. Nada do que você faça contra Deus vai diminuir o amor dele por ti. E nada do que você faça para Deus vai aumentar o amor dele por você. Porque o amor com que Ele te ama é imensurável. É um amor incondicional. Nós nos entregamos ao pecado e nos tornamos escravos do mesmo. E Cristo foi lá e nos comprou. Irmão, Deus te comprou 2 vezes. Você era dele. Amém? Foi Ele que te formou. Amém? Amém. Glória a Deus, porque você crê na Bíblia. Ele te formou, Ele te fez, te colocou no mundo. Você se tornou escravo do pecado. Jesus veio e te comprou novamente. Será que você faria isso? Vou comprar o que já é meu. Uma coisa louca, né? Mas foi assim que Ele fez. Ele te comprou novamente e te redimiu e te livrou de toda a maldição, te resgatando do império das trevas e nos trazendo. Agora, o que nós fizemos para merecer isso? O que nós fizemos para merecer isso? O que você fez? Nada. Nada. Você só se coloca na posição de recebedor. Adão não fez nada. Ele só colocou na posição de recebedor.
Deus tinha que resolver o problema do pecado. Porque se Ele não resolve o problema do pecado, não teria como sermos abençoados. E a condenação justa estaria sobre nós. Abre comigo em Romanos 5. Romanos 5, Romanos 5. Corre lá. Vamos ler o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Assim como por uma só ofensa de Adão, nosso pai, a condenação veio sobre todos os homens, a morte veio sobre todos os homens, o salário do pecado é a morte passou a todos os homens, e por causa da morte todos os homens pecaram, e foram destituídos da glória de Deus, trazendo condenação sobre si. Mas por um ato de justiça, de Cristo, que se esvaziou da sua glória, que se fez carne. Irmão, não tenta compreender isso, porque se você tentar compreender Deus, você já não pode mais adorá-lo, porque nós adoramos aquilo que é maior que nós, e que nós não podemos compreender. Se você compreende todo a Deus, como você vai adorar algo que você compreende? Por isso que quando você adora algo a não ser a Deus, você está colocando aquela coisa acima de você, acima de Deus. Se você adora mais o dinheiro, você está colocando o dinheiro acima de você mesmo e acima de Deus. Então nós não conseguimos compreender Deus. O Deus que me formou, tudo foi criado nele, por ele e para ele, amém? O Deus que nos formou, agora vai ser formado no útero. O Deus de toda a eternidade, agora está dentro do tempo. Não, eu não entendo. Se você entende, glória a Deus pela sua vida. Eu não entendo isso, mas foi assim. Esse Deus se fez por amor a mim e a você. Olha o versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom, diga dom. Dom é presente. O presente gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só homem, versículo 17, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que nós devemos fazer para receber a abundância da graça? Diga crer. Se você crê, você se coloca na posição de recebedor. Do que? Da abundância da graça. O que é a graça? É um favor imerecido. É receber o que você não merece. O que nós não merecemos? A justificação, a vida eterna. Nós não merecemos ser justos, porque não praticamos nenhum ato de justiça, mas pelo ato de justiça de Cristo, nós somos justos. O que nós devemos fazer? Graças a Deus, que eu sou justiça por meio de Jesus. Receba. Irmão, receba. Simplesmente receba. É isso que você deve fazer. Mas tem pessoas que elas se acham mais justas do que Deus. Deus está falando, é só você receber e crer, que eu te faço justiça, o pecado já não tem mais domínio sobre ti. Porque um pecou, a morte veio para todos. Um não pecou,
cumpriu toda a justiça de Deus? A graça veio para todos. Então você é justificado não pelo teu comportamento, não pelo que você faz ou deixa de fazer, pelo que Cristo fez. Pastor, o que eu devo fazer? Receba. Obrigado, Deus. Simplesmente receba. Mas tem pessoas que elas acham que ela tem que fazer alguma coisa. Quando você acha que precisa fazer alguma coisa para ser justo diante de Deus, você está dizendo para Deus: o sacrifício do teu filho foi imperfeito, foi insuficiente, eu preciso fazer algo para poder cumprir essa justiça. Porque se eu não fizer algo, não está totalmente pago, não está consumado. Inconsciente nós vivemos assim. Porque nós colocamos um monte de condições para as pessoas serem abençoadas. É ou não é verdade? Porque se a gente não colocar as condições, não, pastor, se você falar que é assim, o povo vai sair pecando. Se você falar que não tem condições, que não tem que fazer nada, que não tem que vir à igreja, o povo não vai na igreja. Irmão, a Bíblia diz em Romanos 2,4, quer ver? Vira aí. Romanos 2. Romanos 2,4. Desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. O que nos leva ao arrependimento? O que nos leva ao arrependimento? É a graça de Deus que te leva ao arrependimento, é o amor dele que te faz andar em santidade, é a justiça de Deus satisfeita no Filho, que te faz apto para permanecer de pé e cumprir a vontade dele e ser obediente. Não é por você. Não tente se justificar diante de Deus, não tente com as suas obras tentar ser mais justo, não tem como, porque você, irmão, era impossível o homem se justificar pelas obras da lei, é impossível. Vai para Gálatas, deixa eu te mostrar uns textos. Vamos ler só o versículo 11. Gálatas 3, 10 e 11. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá. Se você tenta se justificar diante de Deus cumprindo os mandamentos, você se coloca novamente debaixo de maldição. O que é a maldição da lei? O que é a maldição da lei, pastor? O que é essa maldição? Porque a Bíblia diz que a lei é boa, o mandamento é justo, santo e bom. A lei é pecado? Não, a lei não é pecado. A lei veio revelar o pecado. A lei veio condenar o pecado. Porque o Deus justo precisava condenar o pecado. Amém? Só que Deus é amor. E Deus não queria te condenar.
que um Deus que é amor e é justiça ao mesmo tempo, como que nós teríamos escapado, irmão? Na cruz foi satisfeito o amor e a justiça. Na cruz foi revelado o amor por nós e satisfeita a justiça de Deus sobre o Filho. Olha o 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na cruz, Jesus nos resgatou de toda a maldição da lei, se fazendo maldição no nosso lugar. Foi pago, consumado. A justiça de Deus, porque Deus é justiça, e Deus precisava condenar. Mas Deus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Para satisfazer a sua justiça, o seu amor, Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E todos aqueles que têm a confiança nessa graça, a fé nesse amor, recebe o dom da justiça. Você podia dar um glória a Deus agora. Recebe o dom da justiça. Vai para Deuteronômio 28. Bastante texto, irmão. Eu gosto de muito texto mesmo. Deuteronômio capítulo 28, do 1 ao 14, vai falar das bênçãos. E do 14, do 15 até o 68, vai falar de todas as maldições. Você sabe por que Deus detalhou muito mais as maldições do que as bênçãos? Pergunta para o irmão do seu lado se ele sabe. Porque quando somos abençoados, facilmente nós reconhecemos. É ou não é? É fácil reconhecer uma bênção. Agora, a maldição é difícil reconhecer quando alguém está debaixo de maldição. Deus detalhou toda a maldição. O problema é, Deuteronômio versículo 15, diz assim: será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Vai adiantar correr da maldição? O que eu tenho que fazer para que não venha maldição sobre mim? Diga: cumprir todos os mandamentos. Impossível. Por isso que Gálatas vai dizer que pelas obras da lei, ou seja, por que obras? Porque obras fala de esforço humano. Pelo esforço humano, ninguém será justificado diante da lei. Porque a lei só provou que o homem está debaixo de maldição e de condenação e que o homem não consegue cumprir a lei. Nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos, irmão. Primeiro, nós nem sabemos quais são os 10 mandamentos, já começa por aí. Cumprir então, porque tem um deles lá que diz: não cobiçarás. Irmão, Deus não aceita nada imperfeito. Para Deus, ou é a perfeição, ou é nada. Por isso que o apóstolo Tiago, em Tiago 2,10, vai dizer assim: se cuida em cumprir os preceitos da lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de... Se você cumpre 9, mas descumpre 1, você é culpado de todos. Maldição sobre a sua vida. Não adianta eu dei o meu melhor para cumprir, não. Ou é a perfeição, ou é nada. Você está debaixo de maldição. O que Gálatas está dizendo? O homem diante de Deus é indesculpável.
aquele que tenta se justificar pelas suas obras, aquele que tenta ser justo pelo seu proceder, está debaixo da maldição da lei. Olha, eu vou te falar alguns versículos aqui da maldição. Maldito serás tu nas cidades e maldito será no campo. Não adianta fugir para o campo, irmão. Não, a cidade está corrompida, eu vou para o campo. Vai ser um monge lá no campo, onde não tem ninguém. Você vai ser maldito lá, vai sofrer igual um condenado. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do ventre, olha, até os filhos vão ser malditos. Olha o versículo 28. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração. Apalparás ao meio-dia como cego apalpa a escuridão, na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Tem como escapar dessas coisas, irmãos? Olha o versículo 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. Sabe o que está dizendo? Os filhos vão ser entregues às drogas, os filhos vão ser entregues à prostituição. É isso que está dizendo aqui. Vira a página aí. Olha o versículo 61. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga, que não está escrita no livro desta lei, até que seja destruído. Tudo que você pensa que não está escrito no livro, é toda doença, todo tipo de enfermidade. Aquele que não ouve a voz do Senhor, e não cumpre todos os mandamentos que o Senhor ordena, o que acontece com ele? Maldição. Diga, maldição. Tem como escapar do Senhor, irmãos? Tem? Olha o versículo 68. E o Senhor te fará voltar ao Egito, em navios, pelo caminho que te tenho dito, nunca jamais o verás. E ali sereis vendidos como escravos, e escravo aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Olha o tamanho da vergonha. Eu te tirei do Egito, mas vocês vão voltar para lá. Detalhe, vão viver como escravo, rejeitado. Só que, diga assim, graças a Deus, por Cristo Jesus, que com preço de sangue, me comprou. Jesus foi lá, irmão. Estávamos escravos. Jesus foi lá e te comprou. Para que nunca mais você seja maldito. Para que nunca mais você seja escravo. Para que toda essa maldição da lei cesse sobre a sua vida. E para que você possa desfrutar de todas as bênçãos. Volta lá para Gálatas. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluia. Irmão, Cristo te resgatou, não só você, todos os seus descendentes, de toda a maldição da lei. De toda a maldição da lei. Mas vocês concordam comigo, que existem cristãos, debaixo da nova aliança,
vivendo sob maldição? Como isso pode acontecer? Se a Bíblia diz que Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei, como agora nós ainda estamos sob maldição? Alguns cristãos estão vivendo sob maldição. E como que nós sabemos que essas pessoas estão sob maldição? Pelos sintomas. Porque é pelos sintomas que você sabe se uma pessoa está sob maldição ou não. Agora, quem dá essa maldição não é Deus, irmãos. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Põe isso no teu coração. Deus precisa fazer mais o quê? Enviar Jesus de novo para morrer no seu lugar? Para provar isso? Não, tem gente que está falando que Deus dá a doença para que Deus seja glorificado. Deus não é glorificado na doença, Deus é glorificado na cura. O Senhor é um Deus que cura. Ele permite a doença, sim, mas não é Ele que dá a doença. Ele quer que o seu nome seja glorificado através da cura na sua vida. Você acha que foi em vão que Jesus veio ao mundo e se fez maldição para que eu e você pudéssemos ser livres e abençoados? A Bíblia diz em 2 Coríntios 8:9, que sendo rico, se fez pobre, para que nós pudéssemos enriquecer. Porque pobreza é maldição. Então ele teve que se fazer pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Porque toda a maldição estava sobre ele. Esses 54 versículos de Deuteronômio 28, do 15 ao 68, do 14 ao 68, todas essas maldições foram em Cristo. A Bíblia diz que o rosto dele na cruz estava desfigurado. Não conseguiam reconhecer o rosto dele, por conta da maldição e do pecado que estava sobre ele. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz, ou seja, todo o castigo, toda a maldição, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você é sarado em Cristo, você é curado. Mas por que existem pessoas, sob a nova aliança, vivendo debaixo de maldição? Porque são pessoas que saíram do princípio da graça. Lembra que eu preguei há 15 dias atrás sobre decair da graça? Quando você sai do princípio da graça, você novamente se coloca no jugo da lei, debaixo da lei. E se novamente nós nos colocamos debaixo da lei, nós não conseguimos cumprir toda a lei para sermos justos, amém? Nos colocamos novamente debaixo de maldição. E o diabo, ele sabe disso. E ele faz de tudo para te seduzir, para que você volte para esse princípio novamente, e decaia da graça, e viva novamente, tentando se justificar pelas obras da lei, tentando ser bom, tentando ser justo, tentando fazer alguma coisa para Deus te aceitar, ou vivendo sob condenação, sobre culpa. E aí você sai do princípio da graça, você sai da posição de recebedor, e entra naquela posição da lei que exige. Lembra que eu li na lei? Para você obter as bênçãos, você tem que obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer todos os mandamentos. Esse é o princípio da lei. Então você coloca na tua cabeça, se eu não ouvir a voz de Deus e não obedecer, eu não sou abençoado. Qual que é o problema? O problema é que você realmente não vai ser abençoado, porque você voltou para o princípio da lei. Você se colocou novamente debaixo da lei. Por que debaixo da lei decai da graça? Porque a graça é superior à lei, irmão. A graça é muito mais elevada que a lei. A graça é muito mais elevada. Na lei, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Na graça, amai os seus inimigos,
Orai pelos que vos perseguem e abençoai os que vos maldizem. Não é muito mais elevado, irmão? Na lei, não adulterarás. Na graça, se você olhar com posição, com desejo impuro, já adulterou. A graça é muito mais elevada. Mas, se você acha que precisa fazer para obter, você está debaixo da lei. E se você está debaixo da lei, maldição. Agora, na graça, o estilo de vida é diferente. Eu não preciso fazer mais. Ele fez e eu posso receber. É porque Ele fez. Não há merecimento algum. Se você reconhece que não há merecimento algum, você está debaixo da graça. E se você está debaixo da graça, está livre de toda maldição. Se você está debaixo da graça, irmão, a graça te justifica de todo o pecado e faz com que você reine em vida. Como assim reinar em vida? Reinar sobre o pecado, reinar sobre a morte, reinar sobre as doenças, reinar sobre toda a maldição e viver por Cristo. É isto que a graça proporciona. Estar debaixo da graça é reconhecer que não é pelo seu esforço, não é pelos seus méritos, mas que você é justiça de Deus em Cristo, pelo que Cristo fez. É reconhecer que em você não há nada de bom, mas é receber por meio dele e dizer: nele eu sou santo, eu sou justo, eu sou filho. Entenda? Entendeu? Mesmo que isso não aconteça, mas é pela fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Não é só o justo é salvo pela fé, o justo viverá pela fé. Porque quando cremos que Deus justifica o ímpio, nós estamos aptos para receber todas as bênçãos. Olha o versículo, Gálatas 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas. Irmão, você sabe que Paulo destinou, isso que eu estou falando para vocês, Paulo escreveu 2 cartas acerca deste assunto. Acerca do princípio da graça. Todas as cartas de Paulo vão falar sobre isso. 2 Coríntios eu estava lendo, Paulo também fala da graça que é superior, a nova aliança é superior à antiga. E Paulo vai falar do princípio da graça. Paulo destinou cartas acerca deste assunto, porque esse assunto é muito sério. E os Gálatas, irmãos, eles estavam voltando para a prática da lei. Como assim a prática da lei? É tentando ser justos diante de Deus pela lei. Só que, como nós lemos aqui, os que são pela prática da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque só há um jeito de ser abençoado pela prática da lei. Diga como? Cumprindo toda a lei. Não há nenhum justo sequer, não há nenhum que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem, todos pecaram, não tem como. E aí Paulo vai trazer, Gálatas 3:1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, os faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sabe o que Paulo está dizendo a eles? Vocês receberam todas as coisas pela graça, por meio da fé, receberam o Espírito Santo, quem pode dizer amém? Receberam os milagres, pela pregação da fé, e agora vocês estão querendo andar pelas obras da lei?
Vocês estão colocando um jugo sobre o povo? Se você não fizer isso, você não vai ter isso. Se você não fizer aquilo, Deus não vai te abençoar. Começou bem, mas está terminando mal. Começou pela fé. Irmãos, quando Jesus curou, tudo que Jesus fez, quando ele operava maravilhas, ele não perguntava para a pessoa antes: o que você tem feito da sua vida? Como é que você tem andado? Você tem praticado a lei? Olha, vai lá, não peques mais e volte que eu vou te curar. Foi assim? Aliás, irmãos, praticamente todos os milagres de Cristo foi para aqueles que aos olhos da sociedade eram pecadores e não eram dignos. Foram eles que receberam o milagre, porque Deus não condena, Deus ama. Vira para a pessoa do seu lado: você está apto para receber o milagre. Não há nenhuma condição. Sabe quem não recebeu os milagres? Os fariseus, que se achavam dignos, que se achavam justos diante de Deus, porque faziam as coisas. Eles não receberam. Eu gosto muito do texto de José, do Egito, porque quando nós olhamos para esse ponto, eu sei que você está pensando agora: pastor, é pela graça que eu recebo todas as coisas? Sim, é pela graça. Então quer dizer que em Cristo eu estou apto para receber qualquer coisa? Sim, você está apto para receber todas as bênçãos de Abraão. Porque, eu não sei se você sabe, Abraão viveu 430 anos antes da lei. Quem sabia disso? Abraão é antes da lei. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 3,6. Assim como Abraão creu em Deus, e lhe foi isso imputado como justiça. Abraão creu e foi justificado. Abraão foi abençoado por crer em Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, assim como eu e você. Irmão, Abraão foi tão abençoado, ele viveu quase 150 anos. Sara morreu, casou de novo com Quetura e teve um punhado de filhos. Foi riquíssimo. Todas essas bênçãos ele recebeu pela graça por meio da fé. Não havia lei, irmão. Os princípios haviam, mas Deus não o condenou. E você não vê em nenhum momento Deus repreendendo Abraão. Abraão mentiu 2 vezes. Quando ele mudou e ele falou que Sara era irmã dele, para o rei, lembra quantos já leram? Ele mentiu, não confiou em Deus, mas mesmo assim Deus o abençoou. Mesmo assim ele recebeu de Deus. Deus não é a favor do pecado. Deus não é. E eu não estou fazendo apologia ao pecado. O pecado, se você viver debaixo do pecado, morte. Porque o salário do pecado é morte. Deus já te resgatou do império do pecado, pela graça, para que você possa viver em justiça, em novidade de vida. Amém? Mas o pecado não anula a fé. O pecado não anula a graça. Porque se o pecado anulasse a graça, nós não seríamos salvos. Amém? O pecado não anula a fidelidade de Deus, irmão. Dá um glória a Deus por isso. Porque mesmo que você for infiel, Ele permanece fiel à palavra dEle e à justiça dEle. Então mesmo diante do pecado, você pode crer no teu coração, que você já foi perdoado em Cristo, e que você é a justiça de Deus em Cristo. E se você andar por fé, crendo que por Jesus Cristo você pode reinar em vida, você vai vencer todo o pecado. Você vai viver pelo Espírito. Você não vai viver mais debaixo das obras da carne. Porque Deus nos livrou da maldição da lei e nos colocou debaixo da graça. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Eu gosto muito da história de José.
Porque a Bíblia não fala nada do que José fez para ser abençoado. Eu gosto desse texto. Não fala nada. A Bíblia só fala que o Senhor era com ele. Foi vendido como escravo, Deus era com ele. Aí ele chegou na casa do oficial de Faraó, Potifar. Era escravo, foi para trabalhar na casa, amém? Aos seus olhos pode ser uma maldição. Mas a Bíblia diz, e o Senhor era com José. E tudo que ele colocava a mão, o Senhor o prosperava. Tanto que até o egípcio, o ímpio, reconheceu a bênção de Deus em José. E colocou José sobre senhor de tudo. Usou de bondade com José. Porque quando a bênção de Deus está sobre nós, irmãos, quando o favor de Deus está sobre nós, os ímpios reconhecem o favor de Deus na nossa vida. E eles são um instrumento de Deus para nos abençoar. Irmão, Deus vai tirar do ímpio e dar para o justo. Eu creio. Você não crê? Então, aí, o que acontece? José está lá, senhor de tudo, glória a Deus, aleluia, não há ninguém maior que eu nessa casa, eu mando em tudo, beleza, estou sendo abençoado, a mão de Deus está sobre mim. Aí vem a Potífera. Potífera é a mulher de Potifar. Irmão, não devia ser feia essa mulher, irmão. Para ser mulher do oficial, capitão da guarda do faraó, ela não devia ser nada feia. Aí, nesse momento, a Bíblia diz que José era belo. José não devia ser nada feio também. E a mulher vai tentar ele. O que ele diz? Você sabe o que ele diz? Quem sabe, levanta a mão. Ninguém sabe, vamos ler. Não, você tem que ler, irmão, você não sabe. Vamos para Gênesis. A partir do versículo Gênesis 39, a partir do versículo 3. Nós temos 5 minutos ainda, dá para... Quem está cansado aí, diga glória a Deus. Você quase falou, né? Gênesis 39, versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Irmão, a Bíblia deixou claro que primeiro o Senhor era com ele e o abençoou, para depois dizer que ele era formoso e belo. Porque alguns iam pensar, não, porque ele era formoso e belo, o Senhor o abençoou. Não, porque não depende de nós. Depende dele, amém? E deixou tudo na sua mão, tal, José era formoso, versículo 7, e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo, bem direta, né? Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor, olha o que ele vai dizer, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmão, o que fez ele não pecar contra Deus e contra o seu Senhor? A bondade, o amor. Porque se Potifar usasse de maldade para com ele, e o Senhor não fosse com ele,
Sabe o que ele ia dizer? Miserável. Agora ele vai ver. Porque quando andamos debaixo de condenação, quando não somos amados, irmãos, quando nós não nos sentimos amados, nós estamos propensos ao pecado, à amargura, ao ressentimento. Você está mais propenso à queda. Mas quando você se sente amado, e por esse amor e por essa graça que estava nele, sobre ele, ele teve poder para vencer o pecado e a tentação. E ele disse: por que faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu que não tenho feito nada e tenho recebido tudo. Eu que não tenho feito nada e o Senhor me abençoou. E aí, a mulher se levanta contra ele, e ele é preso, porque ela arranca a túnica dele e sai gritando que ele tentou atacar ela. E aí ele é preso. Só que todo mundo fala: meu Deus, agora ele foi amaldiçoado. Foi preso, mas lá no cárcere, a mão do Senhor ainda era com ele. E o cara que cuidava da prisão, irmão, colocou tudo sob a mão de José, porque o Senhor era com ele, e o cara reconheceu a bênção do Senhor. E lá da prisão, ele foi colocado como o segundo homem do Egito. Acima dele só Faraó. Lembra da mulher? Mulher do oficial de Faraó, capitão da guarda? Lembra dela? Ela teve que se prostrar diante de José. Irmão, eu tenho certeza que quando José olhou para ela, deu graças a Deus. Porque se ele tivesse caído, a graça de Deus impediu ele de pecar e o colocou ele numa posição maior ainda. A graça de Deus te livrou da maldição da lei, te livrou do império do pecado e te colocou numa posição de receber todas as bênçãos de Abraão sobre a sua vida, para te colocar em uma posição maior ainda. Irmãos, vocês entenderam que são dois estilos de vida? O estilo daqueles que querem viver pelas obras da lei, podem até chegar em algum lugar, podem até ser abençoados, mas não vão além, logo caem, e sobre eles está a maldição. E o estilo de vida daqueles que entendem o princípio da graça, e vivem debaixo da graça, crendo que Deus justificou, crendo que é a justiça de Deus em Cristo, que está apto para todas as bênçãos, esse vai muito além, porque o favor de Deus está sobre ele, porque quando saímos do princípio da graça, perdemos o favor de Deus. Você crê que Deus te livrou de toda a maldição? Quando confiamos na graça pela fé, andaremos em justiça e reinaremos em vida. Se coloque de pé.